16 horas e 1 minuto. 1 minuto, que foi o tempo que eu levei para ligar aqui o celular. E hoje, nessa tarde de domingo, vamos falar sobre o significado do voto com uma pessoa muito especial, a Isis, do Instituto Conservador, e também com a Cirlei, que vai ser a nossa intérprete de Libras. Pela primeira vez eu vou fazer uma live aqui que tem interpretação de Libras. A Cirlei já vai entrar, deixa eu convidar. Olá! Calma aí, deixa eu convidar. Tô me ajeitando aqui, tá quase, consegui. Olá! Oi! Peraí, um minutinho. Tá bom, tá bom, bom. Isso, beleza, muito bem. Eu, mas esqueci muito. Vamos treinar, vamos treinar. Ó, Oi, Isis. Teu áudio tá baixo pra mim. De novo, essa. Dá pra agora? Hã? Dá pra... Tá baixo. Tá baixo ainda? Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Toda vez eu tenho problema. Melhorou? Melhorou? Melhor... Pra mim melhorou. Melhorou pra você, Cirlei? Dá pra ouvir bem? Eu vou falar bem alto, então, igual a live que eu fiz também. Tá, só um momento. Deixa eu fechar a porta aqui eu também. vou desligar o meu som. Eu vou desligar o meu som para não interferir, tá bom? Diga, Érica, o que você tá achando? Vamos lá. Primeiro, olá! Meu nome é Érica. Meu sinal é esse. E eu estou aqui com a Isis, do Instituto Conservador do Mato Grosso do Sul. O sinal da Isis eu não conheço. Também não. Vamos descobrir ainda. Ah. Isis, você é bacharel em Direito e é ativista cívica. Eu achei tão interessante quando você colocou ativista cívica, que geralmente eu vejo ativista política. Explica para o pessoal o que é ser uma ativista cívica. Aí é lutar pelos nossos direitos, né? Verdadeiramente, pelas pautas de liberdade, né? Pelo ser humano, lutar pela. Porque a gente respira política, tudo é política. Se você não vai Só um lá e luta. pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Isis, está muito baixo o seu som. Vou trazer. Será que melhorou agora? Melhorou, né, Érica? Melhorou? Tenta colocar um fone de ouvido, Isis. Meu fone estragou. Ah, melhorou um pouco. Vou falar bem alto, então. Sirley, qualquer coisa você faz um sinal aí. Uhum. Tá. Ser uma ativista cívica é lutar pelos direitos de qualquer cidadão, lutar por aquilo que está na Constituição, né? Pela liberdade do ser humano. Então, é muito mais do que você só ligar para o lado político. Porque se você Uhum. não luta por uma pauta, alguém vai tomar essa decisão por você, alguma decisão por você. Por exemplo, a gente teve esse exemplo muito claro durante a pandemia, que os políticos tomaram as decisões que não condiziam com a vontade do povo, né? Então, eu amo a pauta da contagem pública, justamente porque é a única forma que existe do povo mandar no político, né? Porque político não tem medo de perder o voto do cidadão, né? O político Uhum. não
E ele vai lá, toma as decisões dele conforme a conta dele, ou conforme o interesse monetário dele, né? Vamos dizer assim. Uhum. E a gente tem que tomar conta disso e ver que é o cidadão que tem que mandar no político e não o político no cidadão, né? Então, ele só vai ter o medo de perder os nossos votos na urna quando tiver contagem pública. Enquanto for essa contagem secreta, eles vão continuar fazendo o que eles fazem, mentindo, traindo, enganando o povo. O que você acha? Mas aí você já falou uma coisa, a contagem secreta. Mas como que é feita a contagem do voto atualmente? Porque muitas pessoas pensam, eu, por exemplo, eu fui mesária uma vez só, foi em 2018. Eu fiquei ali, falei, já que eu tô aqui, vou ficar com os olhos bem abertos quando tirar lá o drivezinho, o pendrivezinho da urna, a memória da urna eletrônica para ver que está indo direitinho para o lugar. Então, na verdade, não adiantou nada eu ficar de olho. É isso? Não adianta, porque, olha só, Érica, você vai lá, vota na urna. O que adianta você ver um chip? Sabe o que está dentro dele? Eu trouxe até o BU, porque quem é mesário, tem três vias que saem, né? Aí uma ficou lá sobrando, aí eu falei, não, deixa comigo. A gente assim, tô levando, tô aqui conferindo o BU, tirei foto, mandei para aquele aplicativo Pardal, que era um aplicativo, né, de fiscalização, não sei se você já deve ter ouvido falar. Então, esse trabalho foi todo em vão? Foi. Explica por quê. Porque o BU já é a totalidade. Você não viu o BU, a contagem, um voto a voto. Você já viu a totalidade ali no BU e você tem que aceitar aquele resultado. Por mais que ele não condiza com a verdade, ou se condiz também, não interessa, não teve a contagem voto a voto, entendeu? É esse que é o segredo da contagem pública. Tem que imprimir todos os votos, ou sei lá como que eles vão fazer para o voto se materializar, e a contagem tem que ser um a um na frente do povo. E não você pegar o BU e falar assim, ó, o total é esse aqui. E você levar e falar assim, ah, então tá bom, beleza, acredito em você. Eu tenho que ter fé em você, Estado. Então, a Miriam tá aqui, mandar um alô especial para ela. Ela falou que a contagem acontece antes da emissão do BU. Então, acontece ali no momento que você está finalizando a sessão. A hora que imprimiu, já foi contado. Contado. Você Entende? entendeu? Porque você não viu eles contarem, ó, oh, esse voto aqui foi para fulano, esse voto aqui foi para ciclano. Não, eles só te deram um resultado, ó, fulano teve tantos votos, ciclano teve tantos votos. Não tem a contagem, eles te dão um resultado só. Ah, porque em 2018 eu lembro disso. Foi feito assim, muitas pessoas fizeram a campanha de que nós, né, cidadãos preocupados com o voto, fôssemos no final da sessão, às 5 horas da tarde, para as sessões, tirar foto do BU que é colocado na porta da sessão e enviássemos a foto desse BU para o aplicativo Pardal, que era um aplicativo que se propunha a fazer, digamos assim, uma contagem com base no BU. Então, da onde que surgiu, então, tanta falha assim, de comunicação ao longo desses anos? Porque o problema, todo mundo sempre focou na urna eletrônica. E o problema não é a urna eletrônica, o problema é jurídico, como diz o Felipe Jimenez. Então, democracia é poder do povo.
Por que que o poder de contar os votos não está com o povo? Uhum. Aonde que está escrito que a contagem tem que ser pública? Artigo 37 da Constituição, que fala que todo ato público tem que ter publicidade. E Uhum. contar os votos é o ato mais público que deveria ser. E eles fazem esse ato secreto. Tipo, a democracia, o povo vai lá e vota, mas o povo não vê a contagem do voto. Contar o voto é ato administrativo. E ele tem que ser público. E as urnas eletrônicas entraram no cenário nacional foi a partir de quando? 96. 96. E foi e passou batido assim essa questão da. A contagem. Porque quando entra na urna eletrônica, o voto ele sai dos olhos do eleitor por um momento. E esse é um momento crucial, porque é o momento que vai contar os votos. O voto ele tem que estar às vistas do eleitor do começo ao fim, até o seu descarte, tá? Então você vai lá, vota, depois você vê ele sendo validado, porque um voto não vale de nada se ele não é contado, não é? Você vai lá votar, você quer que o seu voto seja contado. Agora, justamente nessa parte, eles bloqueiam da gente, fica lá dentro da maquininha a contagem. E a gente tem que acreditar no que eles falam pra gente. O presidente Bolsonaro, ele tinha, quando ele era deputado, ele tinha um projeto de lei do voto impresso. No que deu esse projeto? Eles não cumpriram a lei. E Foi aprovado. foi aí que o Felipe ficou desesperado, porque eles viram que... Quem que foi aí, Miriam? Comenta aí pra gente. Que teve um ministro do STF que falou que não ia cumprir a lei. Oi, Paulinha. Então, a gente... E outra, o problema também não era nem só o voto impresso. Ó, foi julgado inconstitucional pelo STF. Mas a contagem pública não foi julgada inconstitucional, né? É tipo Não, assim, a não contagem, a contagem secreta. na Alemanha, sim. Ó, o Gilmar Mendes. Na Alemanha, nossa urninha... eu gosto de falar um nome que eu não posso falar aqui no Instagram, mas é aquela autoritária, né? A urna é isso, porque ela que conta os nossos votos, é ela que decide quem que vai ganhar. A gente não vê nada, a gente não pode nem refutar o resultado que dá pra gente, né? Então, e como que começou a luta de vocês? Você está no Instituto Conservador do Mato Grosso do Sul. Quando que começou a luta pela contagem pública? Começou em 2017, quando teve essa lei aí, que eles perceberam que não iam cumprir a lei. E aí o Felipe se desesperou e aí começou a deixar todo mundo desesperado em volta dele. Eu demorei para conhecer a Miriam, sou muito grata a Deus por ter colocado ela no meu caminho. Foi só em 2020, depois das eleições, que eu me juntei com ela e peguei na mão e falei: vamos, vamos, porque isso aqui é liberdade. Isso aqui é a verdade. Isso aqui todo mundo devia estar lutando pela contagem pública, tanto direita quanto esquerda, porque é poder do povo. É, é interessante você falar assim de direita e esquerda, porque a última vez que eu fiz uma live com você falando sobre esse assunto, eu tinha checado, né, que o Brizola, quando veio às urnas eletrônicas, ele foi, acho que, um dos primeiros políticos a questionar a urna eletrônica, que eu acho melhor a gente nem falar questionar a urna eletrônica, questionar a não contagem pública dos votos. Tá proibido questionar, né, a urna eletrônica. E o Ciro Gomes, acho que um outro político de esquerda também, Lupe, não sei, também
questionando isso. E a Tebet também, a gente ficou sabendo recentemente que ela também já foi contrária, ela disse que agora ela mudou de opinião. Então a gente começou a ver, na verdade, quando eu fui pesquisar naquela época, o protagonismo na contagem pública foi o pioneirismo, né, digamos, foi na esquerda. Só que agora não os vê. Até Garotinho, que é aqui um político do estado do Rio, ele já falou sobre. Já vi um vídeo dele comentando que o Brizola já dizia, porque o Garotinho ele é muito brizolista, então o Brizola já dizia. Então, relembrando a luta do Brizola contra esse sistema assim que a gente não sabe como que é feita a contagem, né? Ô, Mas Débora, Débora, não, desculpa, Érica, mas olha só, na verdade, isso é jogada do sistema, sabe? Uma hora é a esquerda que está a favor, sei lá, porque eles fazem, né, o teatro das tesouras que a gente vê há muitos anos. E uma hora eles falam que eles são a favor, mas aí chega lá na hora e eles vêm com uma armadilha, assim, sabe? Igual que ia acontecer com a PEC, 135 do ano passado. A essa PEC, PEC viu o quê? a PEC era uma armadilha. Ela ia. PEC do quê? A PEC do voto impresso, que a gente lutou o ano Hum, passado, hum. ela ia constitucionalizar a fraude, sabe por quê? A contagem secreta, na verdade. Eles iam Hum. constitucionalizar a contagem secreta. Porque você ia votar, ia pegar o seu voto impresso, colocar dentro da urna, e eles iam contar escondido, porque não tinha contagem pública na PEC. O que que tinha? Tinha auditoria. Então, eles iam levar para longe dos nossos olhos, e aí, se tivesse dúvida, a gente podia questionar, e eles poderiam sim dizer sim ou não, vamos auditar. E se eles fossem auditar, vai saber o que, que tinha lá. Já saiu da sessão eleitoral. Então, a gente tem que ter contagem pública na própria sessão eleitoral, logo depois de terminar as eleições. Terminou a. Era assim, antes. Tá, o que, que eu estava falando? Que tem que ter. Ah, tá. Como que Ai, era feita a contagem antes da chegada das urnas? Na época, eu era criancinha, então eu não lembro. também não lembro direito, mas eles levavam as urnas físicas em algum lugar público e ia contar. Tipo, levavam aqui em Campo Grande e levavam lá no Rádio Clube. Iam contar lá no Rádio Clube. Ah, Mas, sim, eu lembro disso. A gente escutava pelo rádio, inclusive. Eu lembro disso quando eu era criança. então, mas que adianta se já teve uma manipulação das urnas? Vai saber se não tinha outra urna pronta? Vai saber se A eles não. Miriam respondeu aqui, juntava tudo num estádio. Eu acabei lembrando aqui que a gente ficava escutando pelo rádio, inclusive, a verbalização, né, da contagem. Era assim, interessante. Mas vamos lá. Você tinha falado comigo que existe um projeto. A PEC tinha essa pegadinha, né? Que seria impresso, mas seria secreto, então não adiantaria. Isso. Então, Mas além dessa PEC, o que mais tem em andamento lá em Brasília que possa viabilizar a contagem pública como ela deve ser? tá. Tem um projeto de lei que é o 943, foi apresentado pelo Celso Russomano É o e, 943, na verdade. e foi apresentado pelo Celso Russomano e tá aí, né? Sabe que tudo é possível. Eu sou muito sonhadora, sabe? Pode parecer sonho, pode parecer idealismo, utopia, mas o que é importante
é a gente lutar. A gente sabe que no Brasil eles apoiam leis da noite para o dia, né? Uhum. E eu acho que, assim, se no 7 de setembro todo mundo gritar por contagem pública, falar: não, eu não aceito eleições em 2022 com contagem secreta dos votos, porque eu sei que tá um monte de amigo aí se matando fazendo campanha. E aí, se as urnas tiram todas as chances deles, né? É interessante você falar isso, porque nós tivemos, não só em 2018, um questionamento, muitos candidatos, muitas pessoas, né, que falaram que apertaram um número e apareceu outro. E em 2020, quando eu fui candidata a vereadora, muitas pessoas também, houve muita repercussão acho que teve um atraso na contagem, né, que tinha aquele supercomputador que foi contratado, mas não tinha sido testado antes. Então, muitas pessoas falaram que foram acompanhando a apuração, aparecia com um determinado número de votos, num determinado horário, e depois aparecia um número abaixo daquele número de votos. Tipo, 16, tipo, vamos lá, 17 horas encerra, 18 horas apareceu 900 votos, aí 18 e 10 da noite apareceu 800. Aí como que pode? Então teve muita gente que questionou, muita gente. E esse ano, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, eu vou até aqui ler a matéria. Deixei separadinho aqui. Do Jornal Diário do Rio. Quem criar tumulto nas eleições poderá ser preso em flagrante, afirma presidente do TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Se um eleitor alegar que digitou um número na urna, mas outro apareceu, a ordem é prender em flagrante, completou. Se acontecer, o que diz a lei o que diz a legislação eleitoral prevê alguma coisa em caso da pessoa digitar um número ou acontecer um erro na urna eletrônica ou um bug no sistema? Claro que não, né? Isso daí é poder de gente que não recebeu nenhum voto e fala que quem está lutando pelo Bolsonaro é antidemocrático, ou pelas pautas que o Bolsonaro, entendeu? O Bolsonaro que foi eleito, mas a gente É, não foi eleito. em 2020 teve muita gente da esquerda, inclusive, que reclamou dessa questão de votos que desapareceram. Não foi uma coisa generalizada. Muitos candidatos a vereadores pelo Brasil inteiro, que a gente viu a repercussão, reclamando, outras pessoas. Aí agora fica isso no clima. Aí o presidente, continuando, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, TRE-RJ, desembargador Elton Leme, afirmou neste sábado, 13 de agosto, que vai reforçar a segurança com integrantes das Forças Armadas durante as eleições de outubro, tanto no primeiro quanto no segundo turno. De acordo com Elton, quem criar qualquer tipo de confusão no dia do pleito será preso em flagrante por crime eleitoral. Existe esse crime eleitoral? Tumultuar, né? Que seria, eu acho que, o crime. Ah, eu sei lá, eu não cheguei a estudar eleitoral na faculdade, não, mas tem umas coisas que eu tô descobrindo aí que eu tô falando, não faz sentido, ok, mas não faz sentido. Admiro muito meus amigos aí que são advogados eleitorais, mas, gente, essa área não é para mim, porque estudar lei para mim foi a maior decepção na minha vida. Eu confesso para você que antes eu aceitei fazer a live com você, mas depois eu resolvi pesquisar mais o que foi dito pelo desembargador, porque eu estava pensando até falar assim, estou fazendo essa live, não estou no estado do Rio de Janeiro, estou em outro lugar, porque eu estava assim,
porque uma das matérias que eu li deu a entender que não poderia nem falar do assunto. Mas depois que eu li essa daqui, do Diário do Rio, que é um jornal um pouco mais assim confiável, geralmente eu considero em relação ao judiciário os jornais de massa mais confiáveis, porque são mais fidedignos ao que diz o pessoal do judiciário. E aí, quando eu vi isso daqui, eu entendi que era no dia da eleição. Então, os ânimos estão mais, ele diz, né? Os ânimos estão mais exaltados e podem surgir embates naturais, mas não é admissível que esse comportamento transborde para uma conduta criminosa. O TRE-RJ vai atuar na divulgação de cartazes, afirmando que tumultuar a eleição é crime eleitoral. Se um eleitor, por exemplo, causar tumulto por alegar que digitou um número na urna, mas outro apareceu, a ordem é prender em flagrante. Então, se acontecer algo do tipo, a pessoa vai ter que ficar muda. Se ela chamar teoricamente, ela chamaria o mesário, né? É a democracia que a gente vive, Érica. É a democracia. Só que o povo tá quieto, não faz nada. Eu tô aqui, ó, direto no megafone, adesivando e recebendo as mensagens do Felipe e cada vez ficando mais desesperada. Eu e a Miriam escrevendo texto e organizando live e adesivando e postando nas redes para ver se o povo acorda, para ver se o povo faz alguma coisa por contagem pública dos votos. Aí o que a gente escuta? Ah, essa não é nossa pauta. Por quê? Ai, porque os militares já vão resolver tudo. Eu já vou entrar nesse assunto com você. Deixa eu continuar aqui. O Rio de Janeiro é um lugar assim, muito conhecido pela violência, né? A gente, até mesmo aqui na cidade do interior, eu estou em Campos, a gente tem. É muito inseguro andar na rua. Mas, para as eleições, ainda segundo o desembargador, serão aproximadamente 60 mil homens entre integrantes da Polícia Civil e Militar atuando no Rio de Janeiro. É tipo assim, guerra. Vamos trabalhar com o contingente total de todas as forças. Só da Polícia Militar e da Polícia Civil chegarão a 60 mil homens. Ainda teremos a Guarda Municipal aqui na capital. Sobre os militares, o contingente será cedido a partir da avaliação feita pelo Comando Militar do Leste, mas devem ser milhares, avaliou. Nossa democracia está tranquila, é só entregar para os militares, olha aí, eles vão proteger a população. Aí, lembra das operações que foram, que aqui no Rio de Janeiro, o deputado Molon acionou, porque é muito fácil. A gente tem que levar em consideração o ativismo judiciário, que às vezes é provocado pelo legislativo. E foi um deputado que pediu ao STF para acabar com as operações no Rio nos morros, né? Aí o desembargador complementa. Leme ainda falou sobre um mapeamento específico em zonas eleitorais que ele classificou como sensíveis, como o Complexo do Alemão, Complexo da Maré e a região da Curicica, áreas dominadas pelo crime organizado. Nós temos um mapa dos locais em que há uma maior incidência de um determinado conjunto de crimes. Nesse sentido, as comunidades são áreas desestruturadas do ponto de vista urbano e de serviço. O Complexo do Alemão, o Complexo da Maré, na zona norte carioca, e a região do Curicica são as mais sensíveis. Mas aí vai ter operação, provavelmente. Mas, continuando, eu sou mesária, né? Não fui convocada ainda. Não sei por que eu não fui convocada ainda, porque eu já sei que muitas pessoas já foram convocadas. Eu não fui esse ano. Eu fico uma coisa assim, a gente não vou esperar ser liberados os cursinhos da Justiça Eleitoral para saber o que fazer caso algum eleitor alegue que apareceu outro número ou coisa do tipo. Aí. Érica, desesperador ver tudo isso, ver tudo isso e ver que as pessoas ainda estão. Não, deixa. Ai, vamos no 7 de setembro para comemorar o bicentenário da independência. Que comemorar o quê? Independência do quê? Você não está vendo que você é escravo?
que só tem que você não tem liberdade, até quando vai ficar indo pra rua só pra, ai, carnaval, tomar cerveja e oba-oba? Não, gente, todo mundo tem que pedir contagem pública. E eu falo isso Miriam, não apoiador do Bolsonaro, todo mundo. É por democracia. Miriam, eu não sou candidata. Que ela, acho que ela deve ter pensado assim, Érica não foi convocada ainda para ser mesária esse ano para os cursos da Justiça Eleitoral, mas eu não sou candidata, não. Mas aí, o tema da live é o significado do voto. Então, o voto é nossa grande arma. Sim. E, e ele é tão precioso que ele está custando caro. Vai custar até a liberdade de muitas pessoas, né, que lutam pela contagem pública. Você falou do PL 943, que está em tramitação. Existe alguma chance de, antes da eleição, ser feita ainda alguma coisa pela contagem pública? É viável, né? Porque já estamos no período da campanha eleitoral. Sim. E mesmo depois de 7 de setembro, ainda vai dar tempo. Tá? Então, por isso que eu falo que 7 de setembro a gente tem que ir para a rua. Porque isso no próprio meio conservador, né? A gente viu isso, muitas pessoas já dão por perdido para esse ano. É bom você falar. Então, o negócio é o seguinte: a gente sabe que eles aprovam lei da noite para o dia, e a gente sabe que tem vários países que querem ajudar o Brasil a ter contagem pública. O Paraguai é um, por exemplo. Você está me ouvindo? Tô. O Paraguai é um que ele usa a urna eletrônica, ele tem o voto impresso, você coloca na urna e no final tem a contagem pública. Entendeu? Então, aqui no Brasil, mesmo que não desse tempo, vamos supor que não dá mais tempo. O que tem que fazer? Adia a eleição. A posse não é só dia 1º de janeiro? Por que não pode adiar a eleição? Teve vários lugares que adiaram aí, não teve? Por causa de pandemia. Lá nos Estados Unidos foi o maior rolo. Só trocar a data também, sabe? Eles não querem, na verdade, é dar o poder para o povo. Porque o sistema a gente sabe que não é fácil, né? E se o povo está indo e aceitando, não, eu confio nas urnas, eu confio nos militares. Ninguém confia no povo, não? Mas, Isis, por exemplo, quando você entra ali no site do TSE, você vê que já tem todo o cronograma, assim, até com, não vou dizer com horário, mas a urna vai para tal lugar, de tal lugar vai para tal lugar. Tipo assim, já tá tudo ali cronometradamente no site do TSE, né? O passo a passo de cada coisa. Se for aprovada uma lei, como que fica a viabilidade de alterar o próprio cronograma? As urnas eletrônicas, por exemplo, já chegaram aqui em Campos. Já estão na Justiça Eleitoral e estão em alguma escola também aqui da cidade. Somos povo. Altera alguma coisa? Tipo assim... Ó, nós somos povo. Eles têm que fazer a vontade do povo. Se a vontade do povo for no 7 de setembro, todo mundo pedindo por democracia, por contagem pública dos votos, eles vão ter que obedecer o povo. E aí eles se viram para fazer o que tiver que fazer. Isso não é problema nosso. A gente sabe que tem dinheiro. Tem muito dinheiro de imposto aí para poder comprar essas urnas, essas impressoras ou qualquer outro instrumento que seja viável. A gente só precisa da concretude do voto para que ele seja contado publicamente. Uhum. Então, essa materialização pode ser impressa, né? Provavelmente. Mas marcar X, igual era antigamente, colocar um número,
todo mundo quer que o seu voto seja contado, ninguém vai querer estragar o voto. No PL 943 diz que o voto pode ser eletrônico, né? Não está falando da questão da matéria. Bom, fala, né, sobre a contagem pública. Acho que muitas pessoas têm essa dúvida. A contagem pública significa o fim das urnas eletrônicas necessariamente? Voltar a fazer no papelzinho, como eles gostam muito de alegar, no caso, contra A conta dos votos é a pauta mais democrática que existe. Por quê? Vai ter a urna eletrônica, sim, mas também vai ter a urna física. Você é apaixonado pela urna eletrônica? Ótimo, vai continuar votando nela. Só que vai ter uma outra etapa que vai ser a física. Então, vai agradar todo mundo. E você ainda vai ver o seu voto sendo contado. Olha que maravilha, você vai ter certeza que seu candidato recebeu o seu voto. Oi, Soraya. Uhum. Antigamente, como a Miriam tinha falado, era levado os votos impressos para um estágio. Mas o que o Instituto sim, propõe é que seja a contagem pública na própria sessão, certo? Na verdade, não é nem o Instituto. Essa pauta aí é Felipe e Miriam, que estão desde 2017 e não desistiram, porque muita gente já abandonou o barco, né? Mas Felipe e Miriam continuam lá, firmes, fortes, e a gente não vai abandonar também. Vamos lutar, porque as pessoas precisam entender que a eleição não tem que ser do Exército. A eleição não tem que ser do TSE. A eleição tem que ser do povo. Só assim que o político vai respeitar o povo. Porque se continuar nessa totalização pelo BU, essa contagem secreta aí, o político não vai estar nem aí. Se você gosta dele ou não gosta, se ele faz do jeito que você gosta ou não faz. Não está nem aí. Explica aí qual é a proposta dos militares e por que ela não atende a questão da contagem pública. Que muitas pessoas devem estar assim. Muitas pessoas estão vendo como esperança essa proposta que o Bolsonaro fala, que iria o mesmo duto que vai para a sala cofre, iria para uma outra sala com os militares, uma coisa assim. Ai, amiga, o negócio é o seguinte. Explica com paciência, acho que você já está cansada de falar sobre isso, né? Mas tem gente que está chegando aqui agora que deve estar assim, sem entender. Assim, os militares contarem os votos é democracia? Não, a contagem tem que ser pública. Já aprendi isso com vocês. Entendeu? Porque assim, quem que está contando os votos hoje? Ah, o TSE. Não, mas então deixa que o Exército vai contar os votos. Não, gente, eu quero contar meu voto. Por isso que eu pego o megafone aqui. Quer ter certeza que o seu voto foi contado, que o seu voto foi para o seu candidato. E você só vai ter essa certeza quando você vê o seu voto sendo contado. Se você vir o seu voto, ele falando assim, aqui, ó, nessa sessão eleitoral tem um voto para esse candidato, pelo menos um ele tem que ter. Falar assim, então meu voto foi contado. E se de repente alguém tá do meu lado ali e fala assim, mas eu votei também, ué, por que só tem um voto e não tem dois? Eu acredito que essa saída aí dos militares, entre aspas, é como se eles estivessem representando o povo. Mas não deixa de ser secreto, no caso seria secreto também com os militares, né? Vai para a sala cofre, o duto que vai para a sala cofre vai para a sala com os militares. Cadê nisso? A eleição não tem que ser do povo? Não é a festa da democracia? Ou é a festa dos militares e do TSE? Acho que da última vez que a gente falou também, acho que a gente viu que na Argentina a contagem, o voto é eletrônico. É eletrônico? A contagem é pública. Mas eu estava fazendo esse trabalho bem intenso no ano passado. Mas
Aí eu comecei A a contagem é pública lá. E é eletrônica. E aqui no Brasil, eu também anotei aqui o exemplo da Aprosoja, que você já deve ter ouvido falar, né? Que sim, eles fazem a eleição interna deles lá com a urna eletrônica, o voto impresso, e faz as duas apurações. Né? então, democracia, né? Agrada a todos. É. Então era isso, eu ia te perguntar também o que pensa das propostas das Forças Armadas, mas você já falou. Então, o recado para o povo que vai às ruas, inclusive na caravana que eu vou, algumas pessoas falaram que falariam sobre a questão dos votos. O que você recomenda que as pessoas peçam? Eu já recomendo, não ataque, né? Não provoque, porque com urna eletrônica, tendo um voto impresso, você pode ter a contagem a contagem pública. Já que o problema, o nosso digníssimo presidente do TSE já disse que quem atacar a urna vai ser preso, não ataque a urna, defenda o que você apoia. No caso, Nós vamos demandar poder nesse 7 de setembro. contagem pública. Contagem pública, porque o poder de contar os votos tem que ser do povo. Então, nós vamos às ruas pedir democracia. A gente quer a vontade do povo sendo realizada. A gente precisa. Atos democráticos. Pró-democracia. Vontade do. Não atacar instituições. Não precisa ir com aquela frase do Supremo é o povo, mas vamos sim demandar contagem pública, porque quem tem que ter o poder de contar os votos tem que ser o povo. Não tem outra alternativa. Ai, mas vamos chamar a ONU, vamos chamar o Tribunal de Haia. Não, os embaixadores de todos os países. O que esses embaixadores vão ver, Isis? Vão ver que foram convidados. Vão ver uma taxa velha lá, que a gente está votando nela desde 96, e vão ficar olhando para a cara dos mesários, não vão ver mais nada, porque tudo vai acontecer dentro da urna. Então, o que eu, como mesária, vejo ali na minha sessão já é o que aconteceu, né? Não, porque o que acontece dentro da urna ninguém vê. Você só vê o que sai impresso de lá, que já é uma totalidade, já foi contado. Ai, meu Deus. E é crime eleitoral levar o celular para dentro da cabine de votação e filmar? Como já foi? Lá, cada coisa, né, diz que é. Seu voto. Acho que é crime. Se eu quiser falar, eu quero liberdade para falar em quem eu votei, qual que é o problema, né? Se eu quiser mostrar, votei. Mas, enfim, eles inventaram, porque até quando começou a democracia, era cada um falando em público quem que era o seu candidato, né? Então, não existe essa história de, ai, meu voto é secreto. Porque o Felipe Gimenez que fala, escuta essa. Ué, se o meu voto é secreto, como é que você vai conseguir contar ele? Ele vai continuar secreto para sempre? Uma hora ele tem que ser revelado, né? Então, é possível também, já que tem um PL em andamento, as pessoas mandarem mensagens para os parlamentares, para os deputados, que está na Câmara, né, dos Deputados, exigindo que o PL 943 de 2022 seja aprovado o quanto antes. Essa é uma forma também de pressão, procurar os parlamentares e até questionar, né? Agora que está tendo... Vou até acrescentar... Bom, eu já acrescentei essa pergunta sobre a contagem pública dos votos. Eu estou fazendo uma série de lives com candidatos, aí eu pergunto, o que você pensa sobre a contagem pública? Mas uma coisa que você pode exigir dos candidatos, as pessoas que estão se propondo a vir candidato a deputado o que você
pretende fazer para que o PL 943 de 2022 seja aprovado, que é o PL da contagem pública. Esse tá certinho, né? Não é que nem um 35, não. Não, certinho. E assim, tenho muita admiração pelo Felipe Barros. Felipe Barros deixou a PEC do ano passado do jeitinho que o Felipe Gimenez queria. Ficou assim completo, ele fez até melhor, sabe? Colocou mais conceitos. Então, Felipe Barros foi top no trabalho dele. Só que aí, a hora que chegou na votação, colocaram outra, a PEC inicial lá, mas enfim, que tinha contagem secreta, né? Mas o que a gente também precisa falar para os deputados, Érica, que dá tempo, porque não fere a paridade de armas entre candidatos, entendeu? Então, por exemplo, eu vou mudar aqui, eu vou colocar uma impressora. Candidato A não vai ter mais chance que candidato B. Vai continuar a mesma coisa, não vai interferir na campanha de ninguém, entendeu? E aí, por isso que não tem o princípio da anuidade, não tem que ser aprovado um ano antes. Ele pode ser aprovado um dia antes e eles têm que dar conta de colocar as urnas, as impressoras lá, porque não tem a disparidade de armas, não tem a disparidade de armas entre candidatos. Eles vão continuar equilibrando a disputa. Entendi. Então é isso. Então ainda dá tempo. É isso que você quer dizer para o povo. Isso mesmo. Então ainda dá tempo de pedir contagem pública para esse ano. Quem estava aí desanimado, até porque no nosso meio, né, muitas pessoas já desanimaram, mas ainda dá tempo. Vamos para Brasília, contagem pública dos votos escrita em tudo que é cartaz, faixa, e vamos mostrar que ainda estamos de pé, ainda estamos lutando e não vamos desistir da democracia. É isso. Então aí, ó, fica a dica para você que vá. Live com acessibilidade, gostei. Comentário aqui do Davi, boa noite, Brasil Imperial. É isso, então, contagem pública, PL 943. Eu vi que ela foi apensada ao PL 1175 de 2015, de voto impresso, que não sei se você tem conhecimento. E então, vamos cobrar. É tempo de sabatinar os candidatos, então coloque isso aí em questão. Vou votar em você se você lutar pela contagem pública. Isso. E quem está lá e quer reeleição, vamos adiantar aí, PL 943. Pois é, né? Agora é a hora de ver quem que está do lado do povo mesmo. É isso. Isis, muito obrigada, tá bom? Obrigada, Cirlei, também. Obrigada. Como que é o sinal de contagem pública? Contagem pública, isso aí. Pública, avisar, né? É isso aí. Tá bom? Tchau, muito obrigada. Boa noite.